Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Jesus Cristo, ele veio ao mundo para trazer ao homem o conhecimento de Deus. Conhecimento esse que a humanidade se perdeu do conhecimento, da direção e da vida com Deus. Jesus veio ao mundo para trazer o homem de volta à direção da vida com Deus, o conhecimento da vida com Deus para o homem e dar ao homem o conhecimento que ele precisa para a verdade, por onde ele vai ser liberto. Porque hoje a humanidade está aprisionada, perdida de Deus, dentro de situação de juízo, levada a viver uma vida totalmente numa direção contrária a Deus. A humanidade, ela tem que entender uma coisa. O ser humano, ele é um ser criado. Tem o ser supremo, a quem a criatura vai ter que estar diante desse ser para a prestação de conta. Bem, o que diz a palavra de Deus é isso. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Romanos 14, 12. Hebreus, capítulo 10. Vamos ver. Hebreus, capítulo 12. O que está escrito no versículo 4. Aliás, Hebreus 4, 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Hebreus 4, 13. Ninguém vai escapar desta realidade, deste fato. O ateu, o que despreza a verdade, o que não quer crer na verdade, é o direito deles. Mas eles não vão estar livres da verdade. Eles não vão se sair daquilo que a verdade revela. A verdade vai se cumprir. Independente se o indivíduo crê ou não, a verdade vai se cumprir. Olha o que está escrito também aqui, na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, no versículo, vamos lá, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, capítulo 4, aliás, versículo 7. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai. Versículo 4 e o 5. 1 Pedro 4, versículo 4 e o 5. E acham estranho não correr com eles no mesmo desenfreamentos de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta aos que está preparado para julgar os vivos e os mortos. A palavra de Deus nos diz, nos revela que a criatura vai estar diante do Criador para prestação de conta.
os textos que eu estou lendo aqui, você for ver o que está lá, Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, vai dizer que o fim de tudo que se tem ouvido neste mundo é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isto é dever de todos os homens, porque todos vão estar diante dele. Apocalipse, se você for ver o que está lá no versículo 14, capítulo 14, versículo 7, o texto vai dizer: temei a Deus e dá-lhe glória, porque chegado é o dia da sua ira, do seu juízo. O ser humano não está livre disso, não. Eu respeito a opinião, a posição de cada um. Mas o que vai prevalecer, no final, é a verdade de Deus. Não é a crença do indivíduo. Não é o ateísmo. Não é a filosofia do homem que cria conceitos filosóficos que desvia da verdade de Deus. O que vai prevalecer é a palavra. A palavra de Deus diz que todos hão de dar conta àquele que já preparou o seu juízo para julgar. O homem é réu desse juízo. O homem já foi julgado e condenado. O que falta? O homem receber a sentença eterna para cumprir. Isso só vai se dar no dia do juízo. Isso quer dizer que você tem tempo ainda. Você que está aqui nesta vida ainda, vivendo aqui neste mundo temporal, porque tudo aqui passa, até a nossa vida aqui vai passar. Não é que a gente vai deixar de existir. Nós vamos sair desta vida para a eternidade. Tudo aqui finda. E o homem tem que entender que existe uma situação terrível diante dele. É a situação de juízo que a humanidade se encontra, irmãos. Todo ser humano. Todos são pecadores. E por causa do pecado, todos estão dentro da condenação. Hebreus 9, 27. Depois da morte segue o juízo. Se o homem continuar na incredulidade e não crer no que está revelado por Jesus, no Evangelho, ele, depois da morte, segue ao juízo. Ah, mas ele foi tão bonzinho, irmão Wellington. Esse homem era religioso, ajudava tanto as pessoas, fazia o bem, era um homem sério, era fiel no casamento, não bebia, não matava, não roubava, era um homem piedoso, ajudava todo mundo, mas se morrer sem o conhecimento da verdade que Jesus trouxe, vai para o inferno. Porque nada disso vai garantir o homem justificação, se ele não crê no que o Evangelho revela, para ele encontrar essa justificação. O homem já é um pecador. E para ele sair dessa condição, só por Cristo, quando ele crer em Jesus, dentro do que o Evangelho mostra. O homem já é um pecador. Não adianta ele ter um bom comportamento social. Não adianta ele viver uma vida de caridade, de bondade, de boa obra, ajudando o próximo. Não adianta ele ser um religioso fanático, praticante, não bebe, não rouba, não fuma, não mata. É religioso. Ele vive os padrões morais, sociais, religiosos. No ambiente religioso. O testemunho religioso. Isso não vai mudar a situação dele diante de Deus. Nada pode mudar a situação do homem diante de Deus. Não é o comportamento do homem.
não é a atitude do homem, não é a caridade do homem, não é a cultura, não é a roupa, não é o comer e o beber. O homem já é um pecador. E para mudar essa situação, só por fé em Jesus. Só Jesus que pode mudar a situação do indivíduo, tirá-lo da morte e trazer para a vida, livrá-lo do juízo para não ir à condenação e lhe dar a comunhão com Deus. Só Jesus Cristo, isso por fé, e a fé pelo Evangelho. O homem tem que entender isso. O ser humano, independente do que ele faça ou deixe de fazer, ele já está julgado, culpado e condenado. Se morrer, vai para o juízo eterno. Jesus veio para isso. Diz a palavra de Deus que por ele, pela morte dele, pela fé nele, somos livres da ira de Deus. Foi para isso que Deus enviou Jesus, para nos livrar da sua ira, para não sofrer o seu juízo, para não ir para o dia do juízo. E o homem não acredita nisso. O diabo está aí colocando na mente do povo que não existe juízo para condenação. Porque Deus é bom, Deus é amor, e não vai botar ninguém em juízo. Vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. O cara rouba, mata, estupra, vive a vida praticando mal. Tu achas que o juiz vai dizer, eu sou bom, eu perdoo você de tudo isso? Tu acha que o juiz vai dizer isso? Isso não é bondade. Isso é compactuar com o mal. É o que os homens fazem aí. Dando liberdade a quem é culpado. E prendendo quem é inocente. A justiça de Deus não é assim como você pensa. Deus é um justo juiz. E o homem, se o homem não se arrepender para receber o perdão de pecados que ele precisa em Jesus, ele vai sofrer a ira de Deus, irmão. Salmos 7, versículo 11 e 12. Deus é um justo juiz. E se o homem não se arrepender, ele já tem determinado e preparado o seu juízo para esse homem. Está pensando, não, mas Deus é bom, Deus ele quer o bem do homem. Sim, o bem que Deus quer de você é que você creia em Jesus para não sofrer o juízo dele. Esse é o bem de Deus. Foi por isso que ele manifestou o seu bem para a humanidade. João 3,16. Porque Deus amou o mundo, a humanidade, de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê receba o bem de Deus e não a ira de Deus. Mas quem não crê nele não tem o bem de Deus. Vai perecer e sofrer a ira de Deus eternamente. João 3,36. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Não tem a vida com Deus. Vai ter a ira de Deus. E o que é a ira? A ira de Deus. É o juízo que ele vai aplicar no pecador que não recebeu o seu amor para se salvar. Olha o que diz Romanos 5,8. Porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores. Ele veio para morrer pelos pecadores. Não foi pelo bonzinho, não. Ele morreu pelos pecadores, para que os pecadores, crendo nele, sejam livres da condenação do pecado. Entende isso? Romanos 5,8. Porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, e logo muito mais agora, crendo na sua morte, seremos salvos da ira
da ira que está por vir, do juízo. Apocalipse capítulo 6, versículo 17. É chegado o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? Eu vou dizer a você, quem é que vai subsistir nesta ira? Quem é que vai ser livre desta ira? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. A saber, Jesus Cristo é quem nos livra da ira futura. É Jesus. Só quem vai ser livre da ira é os que creram em Jesus. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Só quem vai ser livre do juízo, da condenação, não vai sofrer a ira de Deus, é os que estão em Cristo. João 5:24. O próprio Jesus vai dizer: quem crê nele tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Não vai a juízo. É crendo nele. É crendo nele. É crendo nele. Esse é o único meio. Essa é a verdade absoluta. Salvação só por Jesus. Isso não é uma verdade relativa de religião, que cada religião coloca a sua salvação pelos seus méritos. O Evangelho nos ensina e nos mostra a revelação de Deus para o nosso conhecimento da salvação, que o Evangelho nos revela, é pela fé em Jesus. Pela fé em Jesus, pela fé alcançamos o dom gratuito de Deus, a salvação. E essa fé, por onde eu alcanço a salvação, só pode ser manifestada no meu interior pela pregação do Evangelho. A fé vem pelo ouvir o Evangelho. E quem crê no Evangelho será salvo. Esse é o único meio de salvação. Essa verdade é absoluta. Para o homem não ir a juízo. Para o homem não receber a ira de Deus. Porque o juízo de Deus será sem misericórdia. Não vai ter mais oportunidade para o homem ser livre. Não vai ter misericórdia. A misericórdia é agora. Aproveita o tempo da misericórdia. Aproveita o tempo do amor de Deus na tua vida. Aproveita o tempo que Deus está dizendo a você: vinde a mim. Aproveita o tempo que Deus está te proporcionando a porta aberta. O caminho para tu chegar a Ele. A verdade por onde tu vai ser liberto. Aproveite agora. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje, Jesus está dizendo: vinde a mim. Mas vai ter um dia que Ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, que vão sofrer a maldição por não ter crido nele para receber a bênção de Deus. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os demônios. Mas o homem vai para lá porque o homem deixou de dar ouvido a Deus e se submeteu ao diabo. E é por isso que o homem vai para lá. Porque Jesus disse que o inferno, o lugar de punição eterna, não foi criado para o homem. O propósito de Deus não é que o homem vá para o inferno. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ou seja, Deus não tem prazer. Não é o propósito de Deus que o ímpio vá para o inferno. O ímpio, o pecador. Porque Deus, Ele operou um plano de salvação para salvar o pecador. O que Ele quer? Que o pecador se arrependa para que não vá para o inferno. É isso que Deus quer. E é por isso que Ele nos manda anunciar. É por isso que Ele nos adverte. Olha o que Paulo vai pregar. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30 e o 31. Porque Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porque Ele determinou o dia do juízo e Ele quer que o homem se arrependa. Olha a vontade de Deus, irmão. Olha o querer de Deus para todo ser humano. 1 Timóteo 2,4. Deus quer que todos os homens se salvem
vindo ao conhecimento da verdade. Olha a vontade de Deus. Olha o prazer de Deus, irmão. A alegria no céu, quando um pecador se arrepende. Deus, ele quer que o pecador ouça o chamado dele e se arrependa, seguindo e aceitando a direção dele, por onde o homem vai ter a salvação. É isso que Deus quer. Por isso que ele convida a todos. Por isso que Jesus disse: preguem o evangelho a toda criatura, porque todos têm a mesma oportunidade de salvação. A todos é anunciado o único meio de salvação, e todos são convidados a receber, a aceitar, a se conduzir, a entrar pela porta da salvação. O problema é que são poucos os que entram. A multidão desprezam. O próprio Jesus disse isso. Poucos são os que encontram a porta estreita e entram por ela, porque a multidão não está preocupada, nem se interessa em encontrar. Estão vivendo dentro da sua satisfação, da sua mente corrupta, nas trevas, dominada por Satanás. Estão vivendo uma vida totalmente contrária à direção de Deus. Escapa por tua vida, amigo. O que está em jogo aqui não é uma questão de religião dessa ou daquela. O que está em jogo aqui não é uma questão de comportamento bonitinho. Eu sou mais santo, eu me visto melhor, eu sou mais de Deus. O que está em jogo é o teu destino eterno. Vida eterna pela fé em Jesus. Condenação eterna se o homem não crer na verdade e continuar vivendo pela mentira, indo a juízo. Salvação não é para quem vive bonitinho dentro de religião. Salvação é para quem crer é salvo. Quem não crê é condenado. E a causa da condenação é por não crer. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 ao 12. Deus vai permitir a operação do erro, para que aqueles que não creram na verdade continuem vivendo sua vida dirigida e crendo no erro, para que eles sejam julgados pelo fato deles não ter crido na verdade, antes ter tido prazer na mentira, no pecado, na iniquidade. Eis a causa do juízo, porque não creram na verdade para se salvar. Antes tiveram prazer na vida maldita de mentira que viviam em nome de verdade de Deus. Não aceitam a verdade, desprezam a verdade, e Deus vai permitir que cada um se afogue na sua mentira, para que, pela escolha que tomaram, sofram o juízo eterno, porque não aproveitaram o tempo que Deus deu para se salvar. Chegou alguém para Jesus e se preocupou com a quantidade de quantos seriam salvos. Senhor, são poucos os que se salvam. Jesus chega para esse e diz: escapa por tua vida, acautelai-vos, entra pela porta estreita enquanto está aberta, porque ela vai se fechar e muitos vão procurar entrar e não poderão. Não te preocupa com o número de salvos, com quem vai ser salvo. Tu tem que se preocupar é com a tua salvação, porque salvação é individual. Cada um que busque a sua, que receba, que aceite, que siga a direção do céu. Porque o indivíduo vai estar diante de Deus, responsável por si. Cada um dará conta de si a Deus. Meu trabalho é pregar. E eu tenho que ter o cuidado de me manter na salvação. E como é que eu me mantenho na salvação? Primeiro, para que eu me mantenha na salvação, eu tenho que ter encontrado a salvação.
E a salvação eu encontrei que é em Jesus. E nenhum outro meio à salvação, se não for em Cristo. Atos 4:12. E eu encontrei essa salvação e eu criei nessa salvação. Porque Jesus disse que veio salvar. E quem crê nele não será condenado. João 3:18. E eu criei nele. É por isso que eu tenho certeza de que eu sou livre da condenação. Porque eu estou crendo nele. Estou nele, guiado por ele, firmado nele. Em Jesus. E Paulo vai dizer a Timóteo, na sua primeira carta, 4:16. Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso te salvarás. Ou seja, o que é que Paulo está dizendo a Timóteo? Timóteo, tenha cuidado para não se desviar da salvação. Priorize a sua vida no cuidado de andar guiado em Cristo, por Cristo, pela doutrina dele. Porque você estando nessa prudência, você não se desvia da salvação. Cuida de ti e da doutrina. Cuide da sua vida na doutrina de Cristo, para você estar seguindo a ele e não se desviar dele, perdendo a direção da vida eterna. Cuidado. Porque muitos estão apostatando da fé. Não é porque estão saindo de igreja. Porque a igreja não é o lugar da fé. Muitos estão apostatando da fé. Porque estão saindo da doutrina de Cristo. E a fé que Deus aprova não é a fé de igreja. Não é a fé na crença nos dogmas de nenhum valor religioso. A fé que Deus aprova é a fé em Cristo. Aquele que vive por fé guiado na palavra de Cristo. Essa é a fé que Deus aprova. E muitos estão sendo reprovados da fé porque estão desviando-se da doutrina de Cristo. Estão vivendo uma fé em Jesus adicionada, contaminada, misturada. E Deus não recebe ninguém por fé se não for em Cristo, por Cristo. A minha fé tem que ser em Jesus. Não em Jesus e na instituição. Não em Jesus e no pacto, e no voto, e no ritual, no cerimonial, no objeto, na rosa ungida, no sal grosso. Eu tenho que ser guiado por Cristo. Não é por Cristo e pelo homem, pelo pastor presidente, pelo papa, pelo padre, pelo bispo, pelo arcanjo, pelo anjo, pelo apóstolo, pelo profeta. Não! Ou Cristo é com Deus, ou então o homem vive sem Deus. Não tem outra forma da tua vida ser aprovada e tu estás vivendo com Deus se não se submeter a Cristo como Senhor da tua vida e a Ele se entregar, renunciando e vivendo para Deus por meio de Cristo. Não é escravizando tua vida e devotando ela a uma instituição religiosa por meio de atividade religiosa. É por meio de Cristo, da palavra dele. Cuida de ti e da doutrina. A minha mente tem que ser guiada pela luz de Deus, que é a palavra, Cristo, o que ele ensinou. Não é pelos valores e princípios de religião de homem, a religiosidade do homem. Porque Deus, ele colocou o caminho para o homem chegar a ele. O caminho é Cristo. O diabo coloca o caminho para o homem se desviar dele. O caminho é religiões, igrejas, onde o povo pensa que estão vivendo para Deus, que estão adorando a Deus, que estão servindo a Deus, que estão indo para Deus, dentro das religiões, perdidos. Cuida de ti e da doutrina. Escapa por tua vida. Tu que está em pé, cuide para que não caia. Seja prudente, persevere até o fim, guardando a palavra de Deus, não negando o nome do Senhor, se mantendo firme e prudente, sempre constante e abundante. Não é com a vida de igreja. Não é com a vida escravizada em ativismo de igreja. Não é com a vida em obra de igreja. Não é com a vida dentro de compromisso de igreja. Dentro de sacrifício religioso de igreja. Ser firme, constante e abundante na fé em Jesus. É isso que a palavra nos ensina. Não deixe de congregar para que a sua fé esteja sendo alimentada. A palavra não manda você estar dentro de igreja, nem deixar de ir para a igreja.
A palavra ensina, não deixamos de congregar. Congregar é se reunir entre irmãos para a edificação da fé, para a estimulação do outro, para a alegria mútua da esperança. A palavra de Deus não orienta ninguém a estar dentro de nenhuma igreja. O congregar não é um lugar, não é um estabelecimento religioso. O congregar é o ajuntamento dos cristãos, dos que têm a fé, da irmandade, que estão em Cristo. 1, 2, 3, independente de quanto for, para estimular um ao outro na fé, exortando, ademostrando, incentivando, estimulando, orientando, corrigindo, advertindo. É para isso, irmão. Mas hoje, a mentira do diabo dominou a mente do povo, que estão presos dentro dos ambientes religiosos, pensando que estão vivendo a verdade de Deus. Cuida de ti e da doutrina. Escapa por tua vida. Seja prudente. Persevere até o fim na direção de Cristo, guardando e praticando a palavra dele, para que sua vida esteja alicerçada em Deus, na rocha. O homem prudente é aquele que ouve e pratica a palavra de Deus. Porque não adianta dizer que Jesus é o Senhor, dizer que é de Deus, e não está guardando a palavra dele. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Não é por dizer que Jesus é grande e viver dentro de igreja. Não é por dizer que Jesus é o Salvador e achar que é salvo porque é batizado, porque dá dízimo, porque é religioso, porque pratica a obrigação religiosa. Não adianta. Isso não te leva a Deus. O que te leva a Deus é crer em Jesus e andar por Ele. Não é crer da boca para fora. É crer com entendimento por onde vem a convenção. Cuidado. Você dará conta de si mesmo a Deus. E diante de Deus, tua vida de igreja não vai valer de nada. Teu sacrifício religioso de igreja não vai valer de nada. Tua vida bonitinha, formal, no padrão de usos e costumes da religião da igreja, não vai valer de nada. Tua vida escrava em sacrifício religioso de igreja, não vai valer de nada. Diante de Deus, o teu sacrifício de penitência religiosa, de pacto, de voto, de submonte, de consagração, de culto de jejum, culto disso, culto daquilo outro, não vai valer de nada. Se a tua fé não estiver em Cristo, com entendimento, diante de Deus, tu está reprovado. Diante de Deus, o que vale é a fé em Cristo, a perseverança na fé, com entendimento. O homem andar por fé em Cristo, com entendimento daquilo que o Evangelho nos revela de Jesus. De Jesus. Não é a vida religiosa. Não é a igreja que tu estava que vai fazer a diferença. Não é a roupa que tu vestia que faz a diferença. Não é o estilo religioso que tu vivia que faz a diferença. Não é os cultos que tu praticava que faz a diferença. Não é a vida escrava religiosa que tu viveu devoto e consagrado que faz a diferença. É a fé, com entendimento, em Jesus. A minha fé não está em igreja, não está em culto, não está em pacto, não está em voto, não está em nenhum ritual, nem cerimonial, não está no homem, não está em valores e princípios de igreja. A minha fé está em Jesus, dentro do conhecimento que eu tenho, do que Ele fez, do que Ele realizou, do que Ele operou, da obra consumada do Calvário, que me leva a Deus. Não é pela minha obra, é pela obra de Deus que eu alcanço a vida com Deus. E essa obra é Cristo, e todo aquele que nele crê não será condenado, mas terá a vida eterna em Jesus.